Tá ligado o microfone? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa noite, que nós possamos encontrar aqui aquilo que viemos buscar. Quando a gente olha para Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 21, tem lá um título Compreendendo. E Emmanuel inicia com essa frase de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, onde ele diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E Paulo de Tarso, naquele momento de perseguição, de dificuldade, ele manda essa carta, levando um pouco de luz, um pouco de ânimo, um pouco de fé. Porque vocês imaginam a dificuldade de ser cristão naquela época onde estava sendo todo mundo morto, perseguido. E Paulo é muito inteligente porque ele faz uma analogia ali, rápida, uma comparação a algo que é muito comum. Vasos de barro, naquela época, eram muito comuns, muito baratos e quebrava muito fácil. Então, o que ele traz como visão? Nós todos somos vasos de barro. Nós todos somos quebráveis, nós somos simples, nós somos defeituosos, nós temos muitas deficiências. No entanto, o tesouro que há dentro é de Deus. E a excelência do poder é dele. Ou seja, não tem como a gente errar. Porque quando você se colocar a seguir Jesus, a fazer o bem, a praticar caridade, não é você que está fazendo, mas aquilo que Deus colocou em você, a essência, e é ela que se manifesta. Logo, nós não precisamos ter medo e podemos seguir Jesus. Muitas vezes a gente fica se comparando com outras pessoas. Eu já estou bem, já estou indo no centro, já estou estudando, já estou praticando, estou progredindo, mas olha o meu vizinho. Esse aí está perdido. Então, se ele está perdido, do outro lado está perdido e eu estou bem, legal, vou para a regeneração maravilhosamente, num lugar muito bom. Quem aqui tem filho? Vamos fazer uma simulação? Uma brincadeira. Faz de conta que a gente tem 2 filhos. Um está no primeiro ano do ensino fundamental, ali com seus 6 anos, começando agora. E o outro está no 3º ano do ensino médio, no último, quase indo para a faculdade. Quem que sabe mais? O que está no 2º grau. E aí eu pergunto para o pai ou para a mãe, nós temos mais orgulho de quem? Do filho mais novo ou do filho mais velho? O que a gente vai responder? O que uma mãe e um pai respondem numa situação dessa? Não, dos dois, olha. Não, são os 2 filhos, eu tenho um orgulho igual. Tá bom, só que nós somos chamados, convidados pelas professoras para fazer ali uma reunião de pais. E nós vamos alegres e contentes, Todo mundo, já vai meio assim, já cheguei, ó. Se acontecer alguma coisa, você me espera depois. Mas chega lá na criança do 1º ano e os professores maravilhados dizem o seguinte: o seu filho é extraordinário. Tem um QI muito elevado. E a partir do ano que vem, nós fizemos aqui uma reunião e, por consenso, todos decidiram que o seu filho vai para o 5º ano no ano que vem. Como que um pai e uma mãe fica? Orgulhoso, meu filho. Conta para todo mundo. Só que nós somos convidados também para outra reunião. E chega lá o filho mais velho, o que os professores falam? Vai repetir de ano. Não tem solução. Só fica no fundão, só quer saber de bagunça, não quer saber de estudar, não tira a nota e vai reprovar. Como fica o pai? E a mãe? Triste. Agora eu pergunto novamente, de quem o pai e a mãe têm mais orgulho nesse momento? Provavelmente da criança. Agora vamos olhar como Deus.
Todos nós somos criados simples e ignorantes. Digamos que agora, há pouco tempo que eu fui criado, estou começando os meus passos, eu sou um assassino, um ladrão e cometo atrocidades. Eu sou como uma criança na primeira série. Porque eu ainda estou aprendendo, eu ainda erro muito. Eu não tenho muitas experiências. Eu ainda faço muita coisa errada. No entanto, numa encarnação eu cometi um monte de atrocidade. Na outra eu aprendi tanto que eu segurei a arma e tremi e não consegui atirar. Eu só roubei. O progresso que eu tive da anterior para essa foi tão grande que eu saí do primeiro ano para o quinto ano e aos olhos do meu pai eu progredi como um filho que saiu da primeira série para a quinta série. Já aquele que está lá no centro, empurrando a vida com a barriga, achando que está tudo certo porque está lá no terceiro colegial, já passou por vários anos, várias experiências, já conhece um monte de matéria, mas não anda. Passa encarnação após encarnação empurrando as coisas com a barriga e não faz o que tem que fazer. Como o filho preguiçoso. Quem o pai vai ter mais orgulho? Será que... É óbvio que Deus não precisa ter orgulho, é só uma suposição, mas quando a gente abre esse leque, a única coisa que importa, assim como para um pai, é o quanto a pessoa progrediu de ontem para hoje. Se nós queremos nos comparar com alguém, tem que ser com o eu de ontem. O eu da encarnação passada, o quanto a gente progrediu. A gente consegue enxergar esse progresso? Vocês conseguem enxergar de quando vocês começaram, talvez, a trabalhar, a estudar? Vocês conseguem perceber esse progresso em vocês? Se a gente se olhar no conhecimento individual, quem eu era e quem eu sou hoje, a gente consegue ver um progresso muito grande? Ou ainda não? Muitas vezes, as pessoas ou nós achamos que nós somos muito pequenos. Eu não vou ajudar porque eu não sou uma pessoa muito boa. Eu tenho muito vício, eu tenho muitas dificuldades. Eu acho que eu não tenho condições de falar, de fazer uma prece, de puxar um estudo. Eu não tenho condições porque eu não tenho tempo, eu não consigo fazer um trabalho de assistência. Muitas vezes a gente se acha um simples vaso de barro. Falível. Só que quando nós nos envolvemos com a espiritualidade, surge o tesouro. Um espírito de luz, muitas vezes, ele não consegue fazer tudo o que ele precisa. Vamos imaginar que tem alguém no umbral. Alguém que desencarnou, não muito bem, foi para o umbral e precisa ser resgatado. O espírito de luz chega ali do lado, ele consegue pegar aquele espírito que está lá em sofrimento? Quem já leu André Luiz sabe que tem que esperar a pessoa mudar a sintonia. Muitas vezes ele não consegue pegar, por quê? É uma sintonia tão diferente que se o espírito de luz for pegar, a mão dele atravessa. É outra matéria, ele não consegue pegar. O espírito que está lá embaixo, ele não consegue ver. André Luiz só conseguiu sair do umbral quando ele fez uma prece de verdade, de aquela de escorrer a lágrima no rosto, e ele mudou a sintonia. A atmosfera mudou e apareceu ali 2 pessoas mais o Clarence para poder fazer o resgate. Por quê? Porque nós precisamos ter essa sintonia. Mas vamos dizer o seguinte, eu não sou uma pessoa boa, estou lá no umbral, mas a minha esposa é uma pessoa boa. E ela pediu por mim, e ela tem crédito, e precisa buscar o Rodrigo, e alguém vai buscar o Rodrigo. Mas o espírito de luz não consegue pegar. O que ele vai fazer? Ele vai junto com alguém que é médium, tira a pessoa do corpo, leva essa pessoa até lá, e essa pessoa pega o Rodrigo. Por quê? A pessoa que tem corpo físico, ela é mais densa do que qualquer outra. Então, em desdobramento, aquele que está encarnado consegue auxiliar e pegar aquele que está no umbral. Ou seja, nós viramos ferramentas da espiritualidade. Então, muitas vezes nós, sendo machados mal amolados, cegos, a espiritualidade dá uma molada na gente. Porque quando a gente se dispõe ao trabalho, a gente precisa estar bem. Vou aplicar um passe. Se a minha energia não estiver boa, eu vou ser o primeiro a receber o passe.
Eles vão dar uma ajeitada na carcaça para que a gente consiga ter ali um bom desempenho. Por mais que a gente dificulte, ainda assim eles vão dar uma ajeitada. O nosso lar, quando vamos fazer o evangelho no lar, por mais que os nossos pensamentos não são bons, os nossos sentimentos talvez não são ideais sempre, as nossas atitudes não são sempre equilibradas, ainda assim a espiritualidade vem e cria uma abóbada de luz. E a nossa casa vira um ponto de encontro da espiritualidade. Quem faz evangelho no lar? Vocês sabem o que acontece em casa? Não é do espiritismo, mas a teosofia chama essa abóbada de egrégora. É a mesma coisa, são nomes diferentes. Só que egrégora vem do grego, que significa algo que tem que ser cuidado, velado, protegido. O centro tem uma egrégora, uma igreja tem, e o nosso lar também passa a ter. Então, quando depende só de nós, as energias ali talvez não são boas, mas quando a gente assume o compromisso, aquele local vira um local que vai ser protegido. Então, a espiritualidade vem, limpa, organiza, traz luz e cria aquela proteção. Ah, só porque eu estou fazendo o evangelho e eles gostaram da minha cara e vão fazer isso para me agradar? Não. A tua casa vira um ponto de encontro de espíritos. André Luiz, no segundo livro dos Mensageiros, ele conta quando ele está vindo do nosso lar para a terra e ele para numa casa. E começa uma tempestade, os espíritos vêm correndo, tentam entrar, bate naquela proteção e eles voltam, não conseguem entrar. Agora imagina assim, você vai fazer o evangelho, 15 minutinhos você abriu ali o evangelho e começou a ler. Quem que está ali, além dos espíritos que vão trabalhar para ajudar a manter tudo aquilo? Aqueles sofredores que não escutam os espíritos de luz. Eles levam muitas vezes esses espíritos para que esses espíritos ouçam alguém falar, porque quando eles falam, o espírito não escuta. O espírito não percebe. Só que eles nos escutam, porque nós somos mais pesados do que qualquer espírito. Então a nossa densidade é muito maior. Então muitas vezes esses espíritos são levados ao nosso lar, ou seja, o nosso lar vira um ponto de resgate. Ah, Rodrigo, eu não vou fazer mais não, porque eu não quero agora ter espírito na minha casa. Ué, você já vai ter, é melhor ter espírito de luz, não é? É melhor ter um batalhão ali de vez em quando, vindo, dando uma limpada e organizando a casa. Não é? Então é inteligente. Se malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem, ele faria o bem por malandragem. De tão bem que faz. Para ele, para a família. É o vaso enriquecido com o ouro, com o tesouro. Porque quando nós nos colocamos a trabalhar, os espíritos estão prontos. Só que a gente não sabe trabalhar. Porque a gente pensa assim, eu vou trabalhar no dia a dia, vou estudar, se aparecer alguma oportunidade de fazer o bem, eu faço. Quantas oportunidades de fazer o bem vocês tiveram essa semana? Pensa. Muitas ou poucas? É difícil. É difícil. A gente pode até achar que tem muito, mas não é. Por quê? Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não caias em tentação. Quando Jesus está lá, aos pés do Monte das Oliveiras, naquele momento de dor, que ele está prestes a ser preso, que ele leva lá o João, o Tiago e o Pedro para falar, fica vigiando aí que eu vou ali fazer as minhas preces. E daí um tempinho ele volta e está os três dormindo e ele fica bravo com os três. Vocês não conseguem ficar uma hora vigiando comigo? A vigilância significa estar atento, prestando atenção. E nós não prestamos atenção naquilo que é importante. Vamos fazer um teste rápido. Quantos carros vermelhos vocês viram hoje? Quem chuta? Não sabe? Ninguém tem uma precisão? Fala, vi 13 carros vermelhos? Não? E se eu combinar com vocês que amanhã eu volto, a gente volta aqui, e eu pago R$50 por cada carro vermelho que vocês virem? Vocês vão ver ou não? Vai ver, eu vou quebrar. Por quê? Mas vocês vão sair olhando o carro vermelho.
A pessoa que começa a cortar cabelo, que ela está aprendendo, ela começa a andar na rua, ela olha todo mundo, aquele pezinho está cortado errado. Aquele cabelo ali tem uma rata. Quem está fazendo manicure, curso, que olha, já começa a reparar na unha de todo mundo. O serralheiro olha o portão de todo mundo. Então a gente tem foco naquilo que a gente quer. Isso é vigilância. É prestar atenção. Se eu pego o evangelho e fico lendo o evangelho, a vida inteira lendo o evangelho, o que isso vai servir? Eu vou aprender, tá, mas você está olhando na página 1 carro azul, carro preto, carro branco, carro amarelo, carro vermelho, carro de tudo quanto é cor. Cada lição é um carro de uma cor. Só que você está cheio de carro, porque você está cheio de problemas, está cheio de defeito, e não adianta. A gente tem que pegar uma folha do evangelho, uma página, um parágrafo, e falar assim, esse é o meu carro vermelho. O que é o problema? É a paciência? Então, a minha falta de paciência é o meu carro vermelho. Esquece o resto. Você não tem que ser bom, você não tem que fazer caridade. Só presta atenção na paciência. Esse é teu carro vermelho. Não, Rodrigo, mas eu estou cheio de defeito, eu preciso melhorar. Você já não tem os defeitos? Você já não é assim a vida inteira? Qual que vai ser a diferença? Pega um. Peguei um. Tá, esse é meu carro vermelho. Você vai vigiar. Está fazendo alguma coisa. Viu que ficou sem paciência? Opa, carro vermelho, sai fora. Corta. Só isso. Presta atenção no carro vermelho do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia. Em 10 dias, 15 dias, você esquece. Porque eu estou focado em um único objetivo. E quando a gente vai ajudar, o que eu faço? Combina com a espiritualidade. Como assim? Você vai sair de manhã, pega no teu celular, põe na capinha, coloca ali 10, 20 reais atrás e fala com o seu mentor ou o seu protetor. Meu amigo, esses 20 reais não são meus. Esse dinheiro aqui é para entregar para alguém que esteja precisando. Então, estou te passando essa responsabilidade. Coloca essa pessoa no meu caminho. E aí vai trabalhar. Quando você perceber e conseguir ouvi-lo, você vai ver que alguém vai vir e vai te pedir talvez dinheiro ou os 20 reais. Falou, tá aqui, ó, é esse aqui o teu dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar. Pega um pacote de bolacha ou sei lá, qualquer coisa, mas combina com a espiritualidade. Quem aqui faz pão? Bolo? Vamos imaginar que você vai fazer, sovar uns 3 pães ali, ou vai fazer uma receita de bolo, não sei, qualquer coisa. Combina com a espiritualidade. Amigos, nesse bolo, coloque o remédio necessário para curar alguém. Eu não sei quem, eu não sei qual remédio, mas esse bolo vai virar o remédio de alguém. E faz aquilo com amor. Coloca a tua energia, como se você estivesse dando passe enquanto você faz aquela massa, aquele bolo. Você está combinando com o espírito. Fez aquilo ali, coloca num potinho, bonitinho, embala, põe no papel alumínio, qualquer coisa. E sai para a rua como se você fosse vender. Só que você vai começar a andar na rua, perto de casa, ou se estiver de carro, vai de carro, ouvindo o teu mentor. Me fala onde eu tenho que parar. De repente você vai olhar um predinho, você vai ter intuição que é ali. Você vai parar, você vai chegar perto, você vai ver aquele monte de botãozinho de todos os apartamentos e de repente vai vir na tua cabeça 25. Você aperta o 25. A pessoa vai atender só, eu estou vendendo bolo para isso, para aquilo, dá uma inventada. Você não gostaria de dar uma olhada? Se aquela pessoa descer e comprar o bolo, era ela que precisava daquele remédio. Se ela vier só te ouvir, ela só precisava te ouvir. De um jeito ou de outro, você não precisa vender 50 pedaços de bolo, pode ser um. Mas se você combinar com a espiritualidade, você vira instrumento dos espíritos de luz. E ao invés de você procurar os mentores, eles vão te procurar, porque você está disposta a fazer o bem naquele momento e eles vão te indicar e vão te encaminhar para onde você tem que ir. Um dia eu duvidei disso.
Lá em Jaci a gente fazia aplicação de passe às segundas-feiras nas pessoas que não podiam ir no centro na terça. Então tinha algumas acamadas. E aí o que a gente fazia? Saía de duplas, ia nas casas, cada dupla ia ali 4 casas, 5 casas às vezes, e a gente chegava lá, batia a palma, entrava, fazia como se fosse um evangelho na casa da pessoa ali rapidinho, né? Fazia prece, lia um trecho, abria em qualquer lugar o evangelho e fazia uma prece de encerramento, aplicava um passe, ia para outra casa. E aí a gente começou, vai numa casa, abre, é um assunto, vai na outra, é outro assunto, vai na outra, é outro assunto, e chegou numa casa, eu abri o evangelho, os órfãos. Falamos ali, lemos um pedacinho, foi na outra casa, outro assunto. 5 assuntos diferentes. Chegou na outra semana, voltamos nas mesmas casas. Vai na primeira um assunto, 2 segundo assunto, terceiro assunto, chegou naquela casa, abri os órfãos. Outra casa, outro assunto. Terceira semana, assunto 1, assunto 2, assunto 3, naquela casa, os órfãos. Saímos de lá, olhei para meu pai e falei, pai, tem uma coisa errada. Mas por quê? É a terceira, você não presta atenção, é a terceira semana nessa casa que a gente lê os órfãos. Não faz sentido, a mulher vai achar que só tem isso no livro. Ou o que ela está pensando, né, que a gente está querendo dar algum recado para ela? Ele falou assim, não liga. Foi na outra casa, outro assunto. Quarta semana, assunto 1, assunto 2, assunto 3, a hora que chegou ali, eu sabia que era no começo do livro. Falei, é hoje? É hoje? Fazendo a prece, peguei o livro, abri, mas eu vou abrir no final. Abri no final, a hora que eu olho o livro de ponta cabeça e eu viro os órfãos. Falei, nunca mais, nunca, vocês podem fazer o que vocês quiserem, manda fazer o que eu quiser, o que vocês quiserem, nunca mais eu duvido. Uma vez nós pegamos uma cesta básica em Jaci e o rapaz de lá falou assim, Rodrigo, precisa levar essa cesta básica na casa da dona fulana, casada com fulano tal, lá no aeroporto. Eu falei, tá bom, eu tinha que trazer umas pizzas, que a gente estava fazendo pizza, e precisava trazer essa cesta. Eu falei, qual que é o endereço? Ele falou, não sei. Eu falei, facinho, né? Aeroporto da dona fulana, né? Fácil. Eu falei, como, moço? Ele falou, não, eu não sei. Foi a fulana de tal, do centro, acho que lá do Beija-Flor, que tinha pedido para eu arrumar uma cesta e tá aqui. Eu peguei a cesta, coloquei no porta-mala, chamei minha mãe. Falei, vamos lá entregar as pizzas, né? E a gente aproveita e leva essa cesta. Aí entregamos as pizzas. A hora que chegou na cesta, eu falei assim, qual que é o endereço? Eu falei, não sei. Eu falei assim, você é louco? Eu falei, vamos no cheiro. Aquela respirada e vai. Aeroporto adentro, vira aqui, vira ali, 2 quarteirões, vira mais um. Parei numa esquina, tinha uma pessoa numa casa na varanda. A senhora sabe onde mora a dona fulana, casada com o fulano? Sei, é aqui do lado da casa da pessoa. Bate palma, a senhorinha veio com sorriso assim, a fulaninha do centro falou, nossa, que maravilha, bem que ela falou que ia conseguir uma cesta para mim. Isso é fé, acreditar. Rodrigo, você tem fé? Não, não tenho quase nenhuma, mas o que eu sou? Esperta, porque eu sei que a espiritualidade age. Os obsessores não enrolam a gente? Os espíritos de luz não dão conselho bom? É só ouvir. Só ouvir. Mas eu não escuto. Escuta. Para um pouquinho e concentra. A gente escuta. Diz que mais de 95% do que a gente faz tem interferência dos espíritos. Ou seja, eu escuto. E essa capacidade que nós temos é justamente para que os espíritos nos auxiliem. Então, quando nós combinamos com eles as ações, é muito mais fácil. Porque nós somos levados e as pessoas aparecem. Porque eles nos guiam. Uma outra vez, pessoal, eu não estava esse dia, mas tinha o pessoal dos samaritanos, que é do Alta de Souza, saía numa semana, num determinado local, pegava ali uma rua, às vezes 2 ruas, e deixava um papelzinho falando, somos do grupo que estamos recolhendo roupa, alimento, semana que vem a gente volta aqui para recolher. Né? E aí passaram os papeizinhos e na outra semana voltaram para pegar. Só que o pessoal que foi buscar começou a recolher e era perto de uma
não sei se era bem uma favela, mas tinha uma casa que estava na linha do trem ali, sabe? Uma casa bem, com bastante dificuldade. Eu tinha até lata, uns negócios assim. E a pessoa que estava ali olhou e falou, nossa, eu não vou ali naquela casa pedir, eu tinha que levar lá, não faz sentido. E o outro que estava junto falou, não, a gente está pedindo, vamos pedir para todo mundo. Né? Não sei o que está acontecendo, vamos pedir. E aí eles chegaram, o outro meio sem jeito, bateram palma. Aí deu um pouquinho, uma pessoa lá do fundo da casa olhou, meio ressabiada. O que foi? Falei, a gente está fazendo a campanha, arrecadando alimentos, né, para as pessoas mais necessitadas. Você poderia ajudar com alguma coisa? Ele, só um minutinho. E aí passou um pouquinho e a pessoa veio com uma lata de óleo. Chegou lá, entregou a lata de óleo. A hora que ele entregou a lata de óleo, ele começou a chorar. De soluçar. Ele falou assim, meu irmão, eu tô com a corda amarrada lá atrás e eu já estava com ela no pescoço. Ele ia cometer suicídio. Um segundo que fez um chamado, que ele parou para pegar um lata de óleo, ele desistiu. Já pensou se eles julgam? Se não vai? Então a gente não tem que pensar. A gente só tem que fazer o seguinte, o que vocês querem que eu faça? E faz. E vai. E fala. Assim como aqueles que eram perseguidos. Acredito e vou. Deixa falar. Eu coloquei aqui, eu comecei agora no Instagram e no TikTok fazer vídeos sobre espiritismo. Mas eu tô apanhando. Vocês não têm noção. O pessoal entra, xinga, fala um monte de barbaridade. Se eu for dar atenção para isso, eu paro. Só que aí veio outro que fala, nossa, que maravilha. Ajudou meu dia. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Você começa a ver que tem pessoas que servem aquele assunto. Então, às vezes a gente fala algo que parece uma besteira, mas se um for ajudado, já valeu. Se uma pessoa for resgatada, já valeu. Às vezes a gente tem lá os trabalhos mediúnicos, né? Vai fazer resgate. Uma pessoa que tira do umbral, gente, imagina a situação de um filho, de um pai, de uma mãe, de qualquer pessoa que está lá na lama, atolada, sofrendo. Se você for aquela pessoa que tira ele dali, para a gente pode não fazer tanta diferença, mas para aquela pessoa faz muita diferença. Para os parentes dele faz muita diferença. Eu fazia karatê quando eu era menor, quando eu era pequeno, e uma vez esse professor de karatê, ele me falou uma história simples, que nem ele acho que prestou atenção, mas que fez muito sentido. Ele falou que ele estava num lugar, e tinha uma pessoa que ficava olhando para ele meio atravessado, meio esquisito assim, e ele começou a ficar incomodado, a pessoa ficava olhando. E ele, ficou meio incomodado, até que a pessoa veio até ele e falou assim, ô fulano, tudo bem? Ele falou, tudo. Falou, eu já lutei com você num campeonato. Aí ele, é? É. Aí esse professor falou assim, eu tenho certeza que eu ganhei de você. Eu falei assim, como que você sabe que você ganhou de mim? Ganhou, mas por que você está falando isso? Ele falou assim, porque você se lembra de mim, mas eu não me lembro de você. Ou seja, aquele que apanhou nunca mais esqueceu. Assim como aquele que é ajudado nunca mais esquece. Muitas vezes a gente começa a fazer caridade, ajudar as pessoas, falar coisas boas e a gente não percebe o quanto a gente é importante na vida das pessoas. O contrário também é verdade. O quanto às vezes a gente fala besteira e magoa as pessoas. Então a nossa palavra tem muito poder. As nossas ações, as nossas atitudes. Toda vez que a gente olha para uma grande montanha, a gente fala, eu preciso fazer aquilo, eu preciso transpor essa montanha, eu preciso conquistar isso. Quem tropeça em montanha? Ninguém, né? A gente tropeça em quê? Em pedra tão pequena que talvez a gente não enxerga. Nós erramos no dia a dia. Nós erramos em não ouvir, nós erramos em não dar uma atenção para alguém, dar um carinho para alguém, falar uma palavra de conforto para alguém. Nós erramos nas pequenas coisas. Por quê? Porque são os carros vermelhos que nós não prestamos atenção.
Agora eu vou dar uma dica para vocês. Kardec diz que todo pensamento forma a matéria, cocria a matéria. André Luiz também diz isso para a gente. Que quando a gente pensa, sente, age, alguma matéria é transformada ao nosso redor. André Luiz chega numa igreja, né, e ele está olhando as pessoas que estão ali na igreja, e ele começa a observar em cima da cabeça das pessoas. E algumas tinham vestidos caros, em outras tinham cifras, em outras tinham casas. Em outras pessoas saía um canudo de luz ligando elas ao mais alto. Tudo que a gente pensa é físico, é energia manipulada. Então, quando a gente não quer pensar em algo, a gente consegue? Vamos fazer um teste? Não pense no elefante rosa. Não pense. Não. Todo mundo já viu o elefante rosa. Não tem como não pensar. Não tem como não sentir. Então nós precisamos inverter a lógica. A gente tem que pensar em outra coisa. Então, uma forma muito simples e objetiva, eu acho que eu coloquei o canetão aqui. Isso é dica de ouro. Todos nós temos uma atmosfera que é a nossa aura. Aqui dentro tem tudo o que é criado pelo nosso sentimento, pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. Está tudo aqui dentro. O que? Formas, luz e energia. Qualquer coisa que o espírito do lado venha e olhe, ele sabe o que você gosta, pelo menos, ou o que você sente ou o que você está pensando. Ah, o obsessor não fica ouvindo o nosso pensamento? Não. Por quê? Imagina se tiver 100 pessoas, ele tiver que ouvir as 100 ao mesmo tempo. Fica louco. Então é visual, ele olha essa aura e ele consegue visualizar quais são os objetos aqui. Então, quando tem alguma coisa que nós estamos pensando, isso fica registrado. No entanto, todo mundo pensa, todo mundo vibra e todo mundo cria essa matéria e joga para o mundo. Quando muita pessoa está pensando uma coisa, a atmosfera muda, o ambiente fica diferente. Dentro do centro não é gostoso? Não é diferente do que dentro de um velório? Do que dentro do hospital? Do que do cemitério? Do que dentro de um lugar que está tendo bagunça? Não é diferente o ambiente? Mas não é só diferente porque é mais barulhento ou menos barulhento. É diferente porque a energia, a matéria que está aqui, ela é diferente. E essa matéria, ela diretamente age sobre a nossa atmosfera. Quem daqui é curva de rio? Que todo lugar que você vai parece que você carrega essa energia ruim. Alguém tem isso? Nossa, parece que não dormi direito, tô mais cansada do que quando eu deitei, ou fui na casa de fulano, parece que eu carreguei todos os problemas dela, parece que não sei quem me sugou. Isso tudo é energia, é percepção, isso não é mediunidade, tá? Isso é só uma capacidade anímica que nós temos. Só que nós percebemos. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas todo mundo tem algum tipo de percepção. E muitas vezes, quando nós estamos de bobeira, alguns sentimentos ou pensamentos, que são algumas formas, passam e tocam a nossa atmosfera. E aí nós temos algumas ideias ou sentimentos que não são nossos. Já aconteceu com vocês de ter uma ideia idiota que você fala assim, meu Deus do céu, como que eu estou pensando um negócio absurdo desse? Ou é só comigo que acontece isso? A gente tem umas ideias, fala, não faz sentido isso, eu nunca pensaria isso, mas a ideia vem. Por quê? Porque nós estamos captando essas ideias de outras pessoas. Ela bate e volta. Ela bate e volta. Ou seja, eu estou pensando naquele momento, mas eu falo, não, isso aqui não faz sentido. Foi embora. O problema é quando faz sentido. Vamos imaginar que você está andando na rua e aí você vê, você tem um marido ou tem uma esposa e passa uma outra pessoa e você olha e fala, pessoa bonita.
E aí vem aquele sentimento de, nossa, se eu não fosse casado, eu podia sair com essa pessoa, né? Esse pensamento que bateu, agora, ele entra um pouquinho mais. E faz uma forminha aqui. Só que o que acontece daí alguns minutos? Ele volta, ele sai. Por quê? Não era meu, ele veio, me deu aquela ideia e foi embora. Só que como eu tive algum tipo de atração por aquele sentimento, não vai tudo embora, fica um pouquinho. Como se ficasse um pedacinho dele. Fisicamente, energeticamente. Vou viver minha vida normal. Daqui 2, 3 dias, passa outra pessoa e eu tenho a mesma ideia. Por quê? Eu estou sintonizando e bate de novo aquela vontade. Só que agora vai ficar um pouco mais intenso, porque eu já tinha um pouquinho. Vem o sentimento e ele volta. Sai da minha cabeça. Só que agora eu tenho 2 tantos dele aqui. Então, quanto mais eu vou dando brecha, quanto mais eu vou interagindo, quanto mais eu vou gostando daquele sentimento, uma hora eu vou cometer alguma coisa que eu não deveria. E aqui nós estamos falando, mas pode ser qualquer coisa, qualquer excesso, qualquer coisa que você sabe que é errado, que você não deveria fazer. Então, o dar brecha nada mais é do que eu me apropriar de algo que não é meu e aquilo passa a fazer parte de mim. Só que se eu tenho a consciência de que tudo que eu pensar vira uma forma, a hora que essa forma bater aqui, se você estiver consciente, você vai falar assim, ó, will, carro vermelho. Carro vermelho. O que nós vamos fazer agora? Ao invés de não pensar em fazer aquilo, eu vou entender que aquilo virou uma matéria, um objeto, e eu vou queimar essa porcaria. Como que eu vou queimar isso? Eu vou imaginar uma fogueira que vai envolver meu corpo inteiro. Vocês podem imaginar uma fogueira aqui na frente. Por quê? O poder de cocriação. Se eu penso, eu vou criar. E aquela fogueira vai subir. Eu vou imaginar o fogo, eu vou imaginar as labaredas, vou imaginar os estalinhos, vou ouvir o som do queimar, vou ver as fagulhas, vou ver a cor azul, amarela, laranja. Quanto mais detalhe tiver a fogueira, mais intensa ela será. E a hora que essa fogueira estiver ali, eu vou entrar e vou sentir que aquele fogo está me consumindo inteiro. E o fogo está queimando o quê? Queime todas as energias ruins, todas as energias negativas, destrua esse carro vermelho. Isso é praticamente um autopasse. Se você simplesmente for querer aplicar um autopasse, se aqui só tiver porcaria, você só vai ficar rodando a mesma porcaria. Ou seja, se a energia já não está boa, você vai jogar energia não boa e você é a mesma. Não faz sentido. Por isso, quando a gente toma passe e entra a energia de outra pessoa, é diferente e faz o que tem que fazer. Mas quando a gente age de uma forma a transformar por vontade, aí muda. Isso aqui vai embora. Faça um teste. Pega um defeito, um problema, um sentimento e fala, esse é meu carro vermelho. E a hora que vier, pensa que é um objeto. Qualquer objeto. E tenta queimar esse objeto. É instantâneo, aquilo sai da tua cabeça. É ridículo de como isso é fácil. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. O homem pode, pela sua própria vontade, resolver ali o problema das suas más tendências? Superar as suas más tendências? E a resposta dos Espíritos. Sim. E com pouquíssimo esforço. O que falta para o homem é vontade. Uma má tendência, um vício, eu consigo eliminar de uma forma muito fácil, que é muito sem peso, sem dificuldade. Como que isso é possível? Só pensa em desmanchar. É muito fácil. Só que exige atenção, exige foco, exige compreensão de como as coisas funcionam. Quando você deita, você está ali dormindo e acorda no meio da noite e não consegue mexer, alguém já passou por isso?
que é aquele momento de paralisia do sono, que pode ser chamado de catalepsia projetiva, ou saída do corpo. Basicamente, todo mundo sai do corpo quando dorme. O corpo joga a gente para fora, a gente fica ali e não consegue mexer. Muitas pessoas são perseguidas, sentem pessoas perto, presenças não boas. À noite tem um monte de sonho louco, não descansa, parece que é sugado. Como que resolve isso? Só com o pensamento. Esse dia eu acordei e tinha duas pessoas do meu lado. A hora que eu percebi, eu fiz assim com a mão e imaginei sair um canudo de luz, assim, ó, como se eu estivesse com um farol na cara delas. Na hora, foram embora. Porque a gente age conforme a vontade. Quem aqui aplica passe? Você vai aplicar um passe. A pessoa sentou ali. Eu preciso entender de fluido, eu preciso entender de energia, eu preciso entender de, saindo até do espiritismo, de chakras, de cores. Eu preciso entender disso? Posso entender, porque tudo isso existe. Só que se eu não entender nada, voltando lá ao vasinho de barro, nossa, eu não sei nada, eu não posso dar passe, eu não tenho condições que eu não entendo. Se você estiver ali atrás da pessoa, colocar as suas mãos e imaginar que vai sair de você tudo que você tem de melhor e aquela pessoa que está sentada ali é a pessoa que você mais ama, imagina que aquela pessoa é a pessoa que você mais ama. Vai a energia certa, na intensidade certa, na cor certa, resolver o problema certo. Amor, vontade, querer. É só o que é necessário. Ah, Rodrigo, tem que estudar. Tem que estudar. Mas se a gente estudar 10 anos e não tiver vontade, não tiver amor, não vai ser grande coisa essa doação. Vale muito mais o querer do que o saber. Vale muito mais o desejo do que ter que estudar 30 anos para fazer uma coisa. Porque quando nós queremos, quando nós sintonizamos, ali estão os espíritos. E tudo o que tiver que ser feito, será feito da melhor forma possível. Que nós possamos dar essa oportunidade para a espiritualidade. Que nós possamos ser ferramentas. Quem aqui quer ir para o umbral? Eu quero. Quero? Sabe por que eu quero? Porque Deus auxilia as criaturas por meio das próprias criaturas. Você pode ser duas coisas. Ou você está lá atolado no umbral até o pescoço, com a mão assim, pelo amor de Deus, me tira daqui. Ou você é aquele que se envolve na mão, na luz de Jesus, e você é a mão do mestre. Você que vai lá tirar. Alguém tem que tirar. E você pode ser um dos dois. Quem que você quer? Quer ser mão do Cristo? Ou você vai ficar chorando, resmungando, pedindo ajuda? Nós temos essa escolha. Quem queremos ser? Que sejamos inteligentes, espertos, né? Mesmo que a gente faça o bem, sabendo que a gente também está recebendo, não tem problema, começa assim. Até que uma hora vai ficar tão automático que você vai fazer com prazer. Às vezes a gente faz forçado. Dá aquela vontade de ficar em casa. Dá aquela vontade, nossa, de novo aquela mulher está batendo ali na frente, não aguento mais ela, não aguento mais ouvir. Ouve mais uma vez. Se ela te pedir a capa da túnica, se ela te pedir para andar 1000 passos, anda 2000 passos. Pensa que essas ações, elas nos transformam, nos fortalecem, nos encorajam. Que possamos ser vasos de barro, sim, mas cada vez mais fortes. Porque quando a espiritualidade precisar da gente, estaremos disponíveis. Nem que seja fazendo um pão, fazendo um bolo ou dando um bom dia, que tudo isso é válido e tudo isso é transformador. Que Jesus os abençoe. Obrigado a todos pela paciência. E obrigado, Serginho. Quem quiser, tem uns videozinhos lá também.